Você já parou para pensar como uma bênção pode se transformar em peso, e até mesmo em silêncio? Já se perguntou o que acontece com aqueles que, mesmo nascidos de uma promessa divina, acabam esquecidos nas sombras da história? A tribo de Simeão nasceu de um dos 12 filhos de Jacó, tinha tudo para brilhar como herdeira da promessa, mas o que aconteceu com ela ao longo dos séculos? Por que, entre tantas tribos de Israel, essa parece ter desaparecido diante dos nossos olhos? O que levou um nome com tanta força, Simeão, aquele que Deus ouviu, a quase sumir das páginas seguintes da Bíblia? O que o destino reservou para esse povo? Seria esquecimento ou redenção? A história da tribo de Simeão é como uma chama que começa forte, mas aos poucos vai se apagando, até virar brasa tímida no meio de tantas outras labaredas. E justamente por isso, é uma das histórias mais instigantes e provocadoras das Escrituras. Porque não é só sobre uma tribo. É sobre identidade. Sobre o que fazemos com a herança que recebemos. É sobre como nossas escolhas ecoam pelas gerações e como até mesmo o silêncio de Deus pode carregar um propósito escondido. Simeão, o homem, foi marcado por um ato de fúria e vingança. Mas sua tribo, será que teve chance de trilhar um novo caminho? Ou será que o peso do passado foi grande demais para ser carregado? Ao longo desse vídeo, vamos mergulhar fundo nessa narrativa pouco contada, desde o nascimento de Simeão, a sua bênção amarga dada por Jacó, o modo como sua descendência se espalhou, foi absorvida, apagada, e, quem sabe, preservada em mistérios que ainda podem nos ensinar muito. Você vai descobrir que a tribo de Simeão pode ter desaparecido dos mapas, mas não daquilo que Deus é capaz de restaurar. Vai ver como mesmo as histórias mais apagadas ainda têm algo a acender dentro de nós. Porque o que parece fim, na mão de Deus, pode ser começo. E o que parece castigo, pode esconder uma lição de misericórdia. Então, antes da gente seguir, me diz: você já conhecia a história da tribo de Simeão? Comenta aqui embaixo. Quero saber se essa chama também já ardeu aí dentro. Tudo começa com um nascimento silencioso, mas carregado de expectativa. Simeão veio ao mundo como o segundo filho de Jacó com Lia, a esposa que não era tão amada. E nesse detalhe já repousa a semente de uma história profunda e cheia de camadas. Lia, ao dar à luz Simeão, declarou: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este. E por isso o chamou Simeão, que significa literalmente aquele que ouve. Um nome que já traz no próprio som a ideia de escuta, de atenção divina, de resposta a uma dor escondida. Mas também de um coração que já carrega feridas. Simeão não nasce apenas como um herdeiro. Ele nasce como fruto da dor de uma mãe rejeitada, e talvez, quem sabe, esse peso tenha marcado sua trajetória desde o início. Desde muito cedo, Simeão e seu irmão Levi se mostram impetuosos. E é na cidade de Siquém que sua fúria explode de forma brutal. Quando Diná, irmã deles, é desonrada por Siquém, filho de Amor, os dois arquitetam uma vingança terrível. Fingem um acordo de paz, convencem os homens da cidade a se circuncidarem, e no terceiro dia, quando a dor da cirurgia é insuportável, entram armados e massacram todos. Cuidaram da honra da irmã, diriam alguns. Foram cruéis e impiedosos, diria Jacó. E ele disse: quando chegou o momento de abençoar seus filhos, já no fim da vida, Jacó os chamou um a um. Mas ao chegarem Simeão e Levi, em vez de bênção, soltou palavras pesadas. Maldita seja a sua fúria, pois foi feroz, e a sua ira, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Esse fato está relatado em Gênesis capítulo 49, versículo 7. E assim, com a voz do pai,
selou-se o destino de uma tribo que nasceria marcada por divisão. Mas o curioso é que, mesmo diante dessa maldição paterna, Simeão ainda recebeu uma parte na herança da terra prometida. Quando Josué distribuiu os territórios entre as tribos, a de Simeão recebeu terras dentro do território de Judá. Não ao lado, não vizinha, mas dentro. Era como se Judá abrigasse Simeão em seu próprio coração geográfico. E é aqui que a história começa a mudar de tom. O que parece bênção é também uma confirmação daquela antiga profecia de dispersão. Simeão não teve uma terra própria. Foi absorvida, dissolvida, misturada. Mas nem tudo foi esquecimento. Durante os primeiros anos da ocupação da terra prometida, a tribo de Simeão aparece ativa, participando de batalhas, se organizando, tentando manter uma identidade própria mesmo estando cercada por Judá. Eles estavam ali. Não eram invisíveis. E isso é importante dizer, porque muitas vezes olhamos para o que está se apagando e achamos que já foi vencido. Mas Simeão resistia, mesmo em meio à sombra de um irmão mais forte. E havia momentos em que o povo de Simeão se destacava. Em 1 Crônicas capítulo 4, lemos sobre seus chefes, sobre suas famílias, sobre homens valentes que saíam em busca de pastos, que lutavam contra os povos vizinhos, que tomavam vilarejos e deixavam marcas. Não eram covardes. Não estavam inertes. A tribo de Simeão ainda sonhava. Ainda respirava. Ainda acreditava que havia um propósito para sua existência, mesmo que o mundo ao redor os enxergasse como secundários. Só que o tempo é implacável. E com o passar das gerações, Simeão vai desaparecendo das listas. Nas divisões do reino, quando Israel se separa ao norte e Judá ao sul, Simeão não tem destaque. Não tem rei. Não tem profeta. Não tem altar. Seu nome some. E mesmo assim, há algo profundamente simbólico nisso tudo. Porque Deus, em sua pedagogia misteriosa, mostra que até mesmo aqueles que parecem esquecidos ainda fazem parte do corpo inteiro. Simeão pode ter sido diluído, mas nunca foi arrancado do coração da promessa. Seu povo se misturou, sim, mas isso também é uma imagem do que Deus pode fazer conosco. Ele pega as partes quebradas, os nomes esquecidos, e os injeta novamente no curso da história, às vezes sem holofote, mas com presença real. A tribo de Simeão não desapareceu por completo. Ela se espalhou, perdeu a identidade oficial, mas não perdeu a essência. Muitos estudiosos creem que, ao se fundirem com Judá, os simeonitas passaram a viver como irmãos, como parte de uma mesma casa. E isso, ainda que possa parecer o fim de uma história, pode ser, na verdade, o começo de uma nova forma de existir. Porque Deus não apaga nomes. Ele transforma destinos. A tribo de Simeão nos ensina que mesmo quando nossas ações passadas parecem nos condenar, mesmo quando palavras duras são lançadas sobre nós, ainda há espaço para reescrever a caminhada. Ainda há como fazer história, mesmo que seja no silêncio. Mesmo que seja do lado de dentro, sem aplausos, sem mapas com seu nome, mas com fé. Agora vamos mergulhar no tempo dos reis, nas batalhas silenciosas, nas últimas menções da tribo de Simeão e em como essa história ecoa até nossos dias. Porque o que parece esquecido por nós, jamais é esquecido por Deus. A história da tribo de Simeão continua como um rio que corre escondido, sem chamar atenção, mas ainda presente. Quando Israel começa a se organizar como um reino sob a liderança de Saul, Davi e Salomão, as tribos passam por profundas transformações. Algumas ganham notoriedade, outras desaparecem quase por completo das narrativas bíblicas. Simeão está entre essas últimas. Enquanto tribos como Efraim, Manassés e Judá aparecem constantemente nos relatos,
Simeão segue um caminho discreto, sem reis, sem profetas de destaque, sem um papel central nos eventos que moldam a história de Israel. Mas será que o silêncio significa ausência? Ou será que Deus estava operando de uma maneira diferente com essa tribo? Nos tempos do rei Davi, encontramos um pequeno vislumbre do que aconteceu com a tribo de Simeão. Em 1 Crônicas capítulo 12, os simeonitas aparecem entre os guerreiros que se uniram a Davi em Hebrom para ajudá-lo a consolidar seu reino. Eles eram descritos como homens valentes, prontos para a guerra, e ainda que seu número não fosse grande comparado a outras tribos, sua presença ali mostrava que Simeão ainda existia, ainda lutava, ainda fazia parte do povo de Deus. Davi, um rei que simbolizava restauração e aliança, acolheu esses guerreiros e os fez parte do exército de Israel. Isso nos ensina algo profundo. Mesmo quando a história parece nos apagar, ainda podemos encontrar um lugar de relevância no reino de Deus. A tribo de Simeão poderia ter desaparecido da narrativa principal, mas seus homens estavam lá, servindo, contribuindo, lutando. Porém, à medida que o reino de Israel se divide após a morte de Salomão, a tribo de Simeão entra de vez no esquecimento. O reino do norte, formado pelas 10 tribos rebeldes sob Jeroboão, não menciona Simeão como parte de sua estrutura política. E o reino do sul, liderado por Judá, também não dá destaque a Simeão como uma entidade independente. É como se, ao longo das gerações, essa tribo tivesse sido completamente absorvida. Mas Deus não erra. O que pode parecer um fim, na verdade, pode ser um ato de misericórdia. Enquanto as tribos do norte foram destruídas pelos assírios e levadas ao exílio, perdendo-se para sempre, Simeão, ao estar entrelaçado com Judá, permaneceu. Não como uma tribo independente, mas como parte da linhagem que carregaria a promessa do Messias. Veja a ironia divina. Simeão começou sua jornada como uma tribo marcada pela violência e pela dispersão, mas no final, encontrou refúgio na tribo que preservaria o trono de Davi e daria origem a Jesus Cristo. Deus pegou uma tribo que parecia condenada ao esquecimento e a encaixou no maior plano de redenção da história. E aqui há um paralelo incrível para nossas próprias vidas. Quantas vezes sentimos que estamos sendo apagados, que nossa história não tem destaque, que nossos erros do passado nos definem? Mas Deus não nos vê como o mundo nos vê. Ele pode nos esconder por um tempo, não para nos esquecer, mas para nos preservar. Os descendentes de Simeão nunca mais formaram um reino, nunca mais ergueram bandeiras próprias, mas eles estavam lá quando Judá voltou do exílio. Eles estavam lá quando o templo foi reconstruído. Eles estavam lá quando a promessa de um Salvador foi cumprida. Isso nos ensina que nem sempre precisamos estar no centro das atenções para fazermos parte da história de Deus. Às vezes, seremos como Simeão, espalhados, misturados, discretos, mas nunca esquecidos por Deus. Agora, vamos explorar o destino final da tribo de Simeão, sua conexão com os tempos de Jesus e as lições que essa história traz para a nossa caminhada espiritual. Porque mesmo as tribos que parecem desaparecer ainda têm algo a nos ensinar. A tribo de Simeão, envolta em mistério e quase esquecida nos registros da história bíblica, ressurge de maneira inesperada nos tempos do Novo Testamento. Como um fio de ouro entrelaçado na trama da salvação, Simeão pode não ter tido reis, nem territórios marcados nos mapas, mas sua herança não foi apagada. Se olharmos atentamente, veremos que a essência dessa tribo atravessou os séculos e chegou até os dias do Messias. Na época de Jesus, o povo judeu não falava mais das 12 tribos com a mesma clareza dos tempos antigos. 10 delas haviam se perdido, absorvidas pelos impérios e misturadas entre as nações. Apenas Judá, Benjamim e parte de Levi mantinham identidade reconhecível, pois foram eles que voltaram do cativeiro babilônico.
Mas será que a linhagem de Simeão se perdeu por completo? O que sabemos é que a tribo de Simeão, que um dia foi condenada à dispersão, encontrou refúgio dentro de Judá. E Judá se tornou o palco para o maior evento da história, a vinda de Jesus Cristo. Isso significa que, mesmo que não fosse reconhecida oficialmente, a descendência de Simeão estava lá. Suas famílias estavam misturadas entre os judeus que esperavam a vinda do Messias. Eles faziam parte do povo que se reunia no templo, que lia as Escrituras, que aguardava a promessa de redenção. E então, um dos momentos mais simbólicos de toda essa jornada acontece. No Evangelho de Lucas, encontramos um homem chamado Simeão, um ancião justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo no momento exato em que Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado. Ao tomar o bebê nos braços, Simeão pronunciou uma das mais belas profecias do Novo Testamento. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. O nome desse ancião não é coincidência. Deus, que governa todas as coisas, permitiu que um homem chamado Simeão fosse o primeiro a reconhecer publicamente Jesus como a luz para as nações. E não é exatamente isso que aconteceu com a tribo de Simeão? Ela se perdeu aos olhos do mundo, mas no momento certo, Deus a trouxe à tona, para que desse testemunho da salvação. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Não importa quão esquecidos possamos nos sentir, Deus nunca perde de vista aqueles que pertencem a Ele. Simeão foi disperso, apagado dos registros oficiais, mas na hora certa, Deus mostrou que ele ainda fazia parte do plano. E aqui chegamos à grande reflexão dessa história. A tribo de Simeão nos ensina que os planos de Deus são maiores do que qualquer maldição ou erro do passado. Ainda que Jacó tenha dito que Simeão seria espalhado, Deus transformou essa dispersão em um ato de misericórdia. Ele não permitiu que Simeão fosse destruído junto com as tribos do norte. Em vez disso, ele uniu a Judá, o povo que carregaria a linhagem do Messias. Quantas vezes olhamos para nossa própria vida e sentimos que estamos sem rumo, que estamos sendo deixados de lado, que nossos erros nos definem? Mas se Deus pode transformar a história de uma tribo inteira, Ele pode transformar a nossa. A história da tribo de Simeão termina sem um território próprio, sem um grande legado militar, sem reis ou profetas que levem seu nome. Mas no fim, a tribo que parecia esquecida encontrou sua redenção em Cristo. E talvez essa seja a maior lição de todas. Nosso verdadeiro destino não está em posses ou reconhecimento terreno, mas em fazer parte do plano divino de salvação. A história da tribo de Simeão é uma história de altos e baixos, de promessas e correções, de castigo e redenção. No início, marcada pela violência e pela ira desenfreada, parecia destinada ao esquecimento. Seu território foi absorvido, sua identidade foi diluída, sua menção nas Escrituras se tornou rara. Aos olhos humanos, parecia uma tribo sem futuro, condenada a desaparecer na poeira da história. Mas aos olhos de Deus, nada é perdido. E essa é a grande lição que essa jornada nos ensina. Deus não vê como o homem vê. O que parece fim para nós, para Deus pode ser um novo começo. A tribo de Simeão pode ter sido dispersa, mas nunca foi destruída. Pode ter sido esquecida pelos registros humanos, mas não pelo Criador. Mesmo quando parecia não ter mais identidade própria, Simeão estava lá, entre o povo que carregaria a promessa do Messias. E quando Jesus nasceu, foi um homem chamado Simeão quem anunciou sua chegada. Quantas vezes nos sentimos assim? Pequenos, esquecidos,
sem relevância? Quantas vezes olhamos para nosso passado e pensamos que já erramos demais para ter um futuro? Mas Deus não é limitado pelo que fomos. Ele nos vê pelo que podemos nos tornar. Ele pega o que está perdido e dá um propósito novo. Ele transforma histórias de fracasso em testemunhos de redenção. Simeão começou sua história como uma tribo marcada pela ira, mas terminou dentro da tribo que trouxe a paz ao mundo. Isso nos mostra que não importa de onde viemos, o que importa é para onde Deus quer nos levar. Não importa os erros do passado, importa o que permitimos que Deus faça com nosso futuro. Se confiarmos em Ele, mesmo que estejamos dispersos, Ele nos reunirá. Mesmo que nos sintamos esquecidos, Ele nos chamará pelo nome. E é por isso que essa história nos toca tão profundamente. Porque todos nós, em algum momento, já nos sentimos como Simeão. Dispersos, sem identidade, sem entender nosso propósito. Mas a verdade é que Deus tem um plano. Sempre teve. Sempre terá. Se essa história falou com você, eu quero saber. Qual parte mais te impactou? Você já tinha pensado na tribo de Simeão dessa maneira? Deixe seu comentário e compartilhe seu pensamento. E se você gosta de aprender mais sobre as histórias da Bíblia, aqui no canal temos muitas outras narrativas incríveis que vão fortalecer sua fé e te fazer enxergar a palavra de Deus com novos olhos. Se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever, ativar o sininho e continuar essa jornada conosco. E me diga, qual outra história você gostaria de ver por aqui? Escreva nos comentários e vamos juntos mergulhar mais fundo na riqueza da palavra de Deus.